assim como eu, aprecia uma boa navegação aérea e que de alguma forma busca conhecimento no campo das ciências aeronáuticas. Bom, depois de tanto tempo, venho postar então esse vídeo explicativo e hoje vamos falar do vento desconhecido, ou seja, do triângulo de vetores do terceiro caso. Mas antes, vamos dar uma recordada nos modos de representação dos três vetores, que é usado no nosso computador de voo, na representação gráfica, inclusive no papel, e está aqui a lembrança. O vetor avião é representado dessa forma, ou seja, tudo aquilo que se refere à proa da aeronave e velocidade da aeronave, como a velocidade aerodinâmica, é representada dessa forma. O vetor terra é representado dessa maneira, como estou demonstrando aqui, ou seja, nela é representada a rota que a aeronave descreve na superfície da Terra e a velocidade em relação ao solo, que seria o tamanho dessa reta. E o vetor vento, que no nosso caso vai ser o que nós estaremos procurando logo adiante, ou seja, a direção e a velocidade do vento. A velocidade sempre é o tamanho da reta. Nesse tipo de exercício, sempre nos são fornecidos dois dos vetores. O faltante dá o nome ao tipo de caso que nós vamos ter. No caso, nós não possuímos o vetor vento, mas possuímos o vetor avião e terra, que é fornecido para a gente de alguma forma. A banca da ANAC, o exercício vai te dar de alguma forma, seja direto ou indiretamente isso. Nas questões, o examinador busca saber se o candidato domina a parte de execução do computador de voo e se sabe conceitos, manipular, a cartografia aeronáutica, fazendo inclusive plots na carta. Então, você pode obter alguma informação através de dados indiretos, que quando você jogue, manipule a carta, você obtenha todos os outros dados necessários, mas estão lá. Bom, nas questões que perguntam sobre o vento desconhecido, costumam ser dessa forma. No caso do piloto comercial, é dado o seguinte enunciado: passou o Guvon, que vai ser a nossa posição fictícia, inventada, no estimado. Porém, a 1006 obteve marcações tal. E ele vai te dar a marcação lá, que provavelmente serão de 2 auxílios na carta. Você vai ter que plotar o ponto que você está a partir dessas marcações. E pergunta, qual o vento? Bom, aqui a gente vai precisar do seguinte: nós vamos precisar de transferidor, nós vamos precisar de régua e, não poderia faltar, nós vamos precisar também do computador de voo. O ideal seria se fosse um transferidor aeronáutico, porém, nesse caso resolve também o transferidor. É só ter um pouquinho mais de paciência, que dá para fazer também. Nesse tipo de questão, assume-se um desvio acidental, onde o piloto mantém a proa verdadeira para voar direto para a próxima posição. Ou seja, em uma condição sem vento, a proa verdadeira seria equivalente ao rumo verdadeiro. Porém, a gente deve observar que nas cartas, o rumo que nos é fornecido para voar não é verdadeiro. O meridiano, sim, o meridiano ele é verdadeiro, mas todos os rumos que saem de alguma estação rádio já possuem embutidas nela a declinação magnética local. No nosso caso aqui, vamos assumir que essa declinação magnética é de 21 graus whisky. Ou seja, nós vamos ter que transformar tudo para a mesma unidade. Por quê? Porque o vento é dado em direção verdadeira, ou seja, em relação ao meridiano, ao norte verdadeiro. Então, nós vamos ter que pegar esse rumo magnético e fazer uma calunga, que é aquele gráfico demonstrativo de correções, de proas e rumos. Nós temos aqui o nosso norte verdadeiro. Nós vamos assumir então o desvio de 21 graus para o lado whisky. E temos então o nosso norte verdadeiro. Então, quando se fala que
uma, uma, um- uma direção na rota aqui, o rumo magnético é 201, quando você for ver, em relação ao norte verdadeiro, essa mesma direção vai ser equivalente a 180, 180, ou seja, sul, vai ser 180. Então o nosso rumo verdadeiro para manter a rota, na verdade é 180. Bom, no nosso caso, eu criei o exercício falando que depois de passou o voo no estimado, então eu coloquei um estimado aqui. No caso do PC, você vai ter que fazer pela planilha para achar esse estimado de tempo. Achando esse estimado de tempo, você vai pegar o transferidor e vai seguir as marcações. Aqui eu já vou pegar com relação ao norte magnético, que geralmente já vem nas cartas, e vou colocar aqui que as 1006 obtivemos marcação de radial 260, 260 e QDR de Poços de Calda 093. Então, 093. Tudo rumo magnético. Porque o que nós precisamos agora é simplesmente achar a nossa posição no mapa. Se fosse pegar o meridiano para isso, ia ter que fazer as correções. Mas ainda não é o momento para isso. Então, ó. Bom, nós temos então nossa posição às 1006, ou seja, em 6 minutos nós desviamos alguns graus da rota que nós vamos conhecer em breve. Essa é a rota que a gente está seguindo na verdade. Então, como é acidental, o piloto está mantendo a proa verdadeira, proa 180, que corresponde ao rumo magnético 201, quando na declinação magnética local da região. Nós vamos olhar a escala da carta. No caso desse exercício, eu falei que 1 centímetro corresponde a 10 milhas. Então, nós vamos agora medir, vai dar 4 centímetros. 4 centímetros, então, se 1 corresponde a 10, 4 corresponde a 40. Então, nós percorremos 40 milhas em apenas 6 minutos, porque nós temos o nosso horário que passamos aqui e o horário que nós obtivemos a marcação. Então, 40 milhas em 6 minutos. Em 60 minutos, nós vamos ter a nossa velocidade em relação ao solo. Olha só que interessante. Bom, nós temos então os nossos dados encontrados, né, que é a velocidade em relação ao solo. Tem já a sua proa verdadeira, que foi só deduzir o rumo magnético da declinação magnética da região, levando em conta que o piloto teve essa deriva acidentalmente, ou seja, porque não considerou uma correção de deriva, e nesse caso a proa verdadeira se equivale ao rumo verdadeiro a ser voado. Então, a nossa proa verdadeira vai ser o 180 mesmo, e o piloto não assumiu vento algum, portanto não fez nenhuma correção. Quando, na verdade, devido às nossas marcações, obtivemos que a rota que a aeronave descreveu é 172. E temos a nossa velocidade aerodinâmica, que já estava amarrada. Geralmente a ANAC vai te dar em número Mach, e a temperatura no nível você acha, e consegue fazer no computador de voo, facear e achar essa velocidade aerodinâmica para estar usando em seguida. Temos aqui o nosso computador. Nós vamos colocar o centro do Grumman no círculo de velocidade 400, que é a nossa velocidade aerodinâmica, e vamos colocar a proa da nossa aeronave, proa verdadeira, 180. Então vamos girar aqui, colocar proa sul, 180.
400 é a nossa VA, temos então nosso primeiro vetor registrado aqui no nosso computador. E vamos agora observar o seguinte: a nossa velocidade em relação ao solo também é 400 nós. Coincidência. Isso já nos leva a crer que o vento não é nem totalmente de proa, nem totalmente de cauda, mas é com um componente muito forte de través, quase perpendicular mesmo à proa da aeronave. Temos então que a nossa rota é 1 no 72, portanto o deriva é de -8, então é 1, 2, 3, 8. Então é aqui, a gente faz um ponto nessa região da deriva, de 8 graus para a esquerda, e aqui sim está a nossa rota. Bom, praticamente o nosso problema acabou. Para fechar o triângulo basta unir esses pontos. Nós vamos fazer isso em cima da linha. E o vento já dá para observar que vem nesse sentido, porque a proa da aeronave sempre fica virada para o lado do vento. Portanto, nós vamos descer coisa e vamos então traçar o vetor do vento, que é o vetor faltante, finalmente achado. E aqui está. Então, o vento vem de 2,69 graus, e contar aqui as unidades: 10, 20, 30, 40, 55. Nossa. Então, o vento é 2,69 graus, 5 nós. E resolvemos o nosso problema do vento desconhecido. Bom, uma explicação: esse exercício foi feito por acaso, eu não, inclusive fiquei um pouco surpreso em ver que o vento deu realmente bem de través mesmo, pura coincidência. É assim que é feito, é prático. O demais é pegar outros exercícios para fazer. Esse aqui foi criado por mim mesmo apenas para fins de ilustração. Não possui uma escala tão adequada assim em relação às posições, mas creio que pode ajudar aí a esclarecer algumas dúvidas, né, em relação